E aí pessoal, tudo andando, tudo bom com vocês? Como já tinha avisado nas últimas aulas, eu vou começar a gravar vídeos, passando conteúdo para vocês nesse segundo bimestre. Cada aula vai ser uma unidade do livro de vocês e a cada semana eu vou estar postando um vídeo explicando o conteúdo dessa unidade. Então, após ver o vídeo, peço a vocês que peguem um livro, peguem a unidade do conteúdo que estamos estudando e respondam as atividades. Espero conseguir tirar todas as dúvidas de vocês e caso continue tendo dúvida, vocês podem pegar o vídeo e voltar quantas vezes for necessário para poder entender um pouco mais em relação ao conteúdo abordado. Lembrando que todo o conteúdo que está passando aqui está no livro de vocês do segundo bimestre. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre semelhança de figuras. Agora, o que são figuras semelhantes? Pelo nome, já dá para saber que figuras semelhantes era como se fossem figuras parecidas, mas não é só simplesmente parecidas, são figuras praticamente iguais, idênticas. A única diferença que tem em relação à parte de figuras semelhantes é o quê? Que a figura pode ser ampliada, reduzida ou reproduzida. Como assim? Pronto. Vocês estão vendo aqui esta figura. Está com este tamanho. Se eu fizer isso, ela aumentou o tamanho, mas não perdeu as suas propriedades, as suas características. Se eu voltar, eu vou estar reduzindo ela. Se eu aproximar, eu vou estar ampliando. Agora, será se eu pegasse, vocês fossem medir aí com a régua, o tamanho do lado desse quadrado, e medir o tamanho agora desse, teria o mesmo tamanho? Não, né? Mas a figura continua sendo a mesma. Então, essa figura pequenininha que está aqui e essa figura grande que está aqui agora são figuras semelhantes. Elas não perderam as suas proporções, não perderam a forma dela. Mas se a gente pegar uma figura dessa no computador, a gente pode fazer o quê? Esticar ela, mas deixar a altura do mesmo tamanho. Nós podemos aumentar a altura e deixar do mesmo tamanho, do mesmo comprimento. Quando eu faço isso, eu estou deformando a figura. Então, essas novas figuras não são figuras semelhantes. Então, as figuras semelhantes são figuras que você vai ampliar ou reduzir ela, mantendo as mesmas características, as mesmas formas que ela tem. Mas o que vamos trabalhar não vai ser só simplesmente por figuras qualquer. Vamos trabalhar principalmente por figuras geométricas. E para figuras geométricas ser semelhante, basta obedecer dois casos, que são eles. Todos os ângulos correspondentes devem ser congruentes, ou seja, se eu tenho essa figura aqui, esse ângulo daqui tem que ser congruente a esse ângulo daqui, ou seja, ela sendo ampliada, e a razão dos lados correspondentes devem ser proporcionais. Se obedecer esses dois casos, qualquer figura geométrica, eu posso afirmar que essas figuras são semelhantes. Uma coisa boa, interessante, é que, vou botar aqui a observação, todos os polígonos regulares são semelhantes a outro polígono regular da mesma forma. Ou seja, um polígono regular bastante conhecido por nós é o quadrado. Então, o quadrado, independente do tamanho que ele seja, um quadrado pequeno com um quadrado maior, eles serão sempre semelhantes. Se eu pegar um triângulo equilátero,
todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, e eu pegar outro triângulo equilátero maior, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer conta alguma. Eles sempre serão semelhantes. Um polígono regular com outro polígono regular da mesma forma são sempre semelhantes. Não preciso fazer cálculo algum. Mas, se acontecer algo desse tipo, tenho duas figuras que parecem ser ampliadas. Desculpa aí o desenho, que está um pouquinho mal feito, mas é normal. Tenho essas duas figuras que parecem ser ampliadas. Se eu observar, todos os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. Então isso quer dizer que essas figuras são semelhantes? Não. Agora por quê? Em primeiro lugar, essas duas figuras aqui elas não são regulares. O tamanho dos seus lados são diferentes. Então já descarta essa possibilidade aqui. Mas eu tenho que verificar se a razão dos lados correspondentes são proporcionais. Como assim a razão dos lados correspondentes? Quando eu tenho duas figuras, como essas, como um retângulo, para eu saber a razão dos seus lados correspondentes, basta eu fazer o quê? Uma razão do maior lado com o maior lado e uma razão do menor lado com o menor lado. Ou seja, 8 sobre 15 será se é proporcional a 3 sobre 5. Se eles forem proporcionais, eu posso fazer de duas formas. Ou eu simplifico todas as frações e verifico se elas são iguais, ou eu posso multiplicar cruzado e verificar se vai dar o mesmo valor. Ou seja, 8 vezes 5, 40. 10 vezes 3, 30. 40 é igual a 30? Não, né? Então, essas figuras não são proporcionais. Ou seja, elas não são semelhantes porque a razão dos seus lados não são proporcionais. Seria proporcional se esses dois valores aqui dessem iguais. Então, não deu, então elas não são semelhantes. Agora, essas duas figuras aqui, será se elas são semelhantes? Então, primeiro, o mais fácil é olhar os ângulos. Então, eu tenho um ângulo de 80, tenho um ângulo de 80. Tenho um ângulo de 60, tenho um ângulo de 60. Tenho um ângulo de 40, tenho um ângulo de 40. Então, em relação aos ângulos, aqui, assim, tem um erro nessa figura. Porque, na realidade, quando a gente for ver nos casos de congruência, se os ângulos são iguais, eles são semelhantes. Mas vamos supor que essa figura seja uma figura qualquer, um exemplo qualquer, não fosse um triângulo, porque aqui foi tipo um erro meu ter colocado esse exemplo. Mas veja só, seus ângulos correspondentes são iguais. Agora eu deveria ver o quê? Se a razão de seus lados são proporcionais. Como é que eu vejo se a razão dos lados são proporcionais? Eu vejo em relação aos ângulos que tem na figura. Como assim? Olha, eu tenho 80 e 60. Eu tenho esse valor aqui que é 5. Nessa outra figura, 80 e 60, eu tenho o lado que é 16. 80 e 40, eu tenho 4. 80 e 40 eu tenho 20. 60 e 40 eu tenho 8. E 60 e 40 eu tenho 32. Veja. Tá? 40, 80. Veja só bora modificar uma coisinha aqui. No lugar desse 20. Bora deixar 16 e aqui 20. Desculpa aí, pessoal, mas você sabe que isso é comum acontecer, não é? Então, seria 5 sobre 20 e 4 sobre 16. Pronto.
Então eu posso fazer o que aqui? Ou eu simplifico todas as frações. Se eu simplificar essa daqui, vou simplificar por 5, vai dar quanto? 1 sobre 4. Se eu simplificar essa daqui por 4, vai dar 1 sobre 4. Se eu simplificar essa daqui por 8, vai dar 1 sobre 4. Todas as razões deram iguais, não foi? Então pronto, então já sei que elas são proporcionais, então essas figuras são semelhantes. E essa razão aqui é chamada de razão de semelhança. Então ela é semelhança de 1 para 4, ou seja, ela está aqui sendo ampliada 4 vezes. Mas, como eu falei, essa figura aqui, pelos ângulos e sendo triângulo, a gente já vai ver que a gente já poderia dizer que ela era semelhante sem precisar fazer esse cálculo. Mas antes disso, ó, voltando aqui, eu fiz dessa forma, simplificando tudo, ou então eu poderia fazer o quê? Multiplicar cruzado aqui, ia ver se dava igual, multiplicava cruzado aqui, ia ver se dava igual, depois multiplicava esse com esse e esse com esse, e verificava se dava igual. Tem que fazer todas, se eu quiser. Então poderia fazer quem? 5 sobre 20 igual a 4 sobre 16. 4 sobre 16 igual a 8 sobre 32. E 5 sobre 20 igual a 8 sobre 32. Fazer essas três frações, ou seja, estou multiplicando cruzado. Essa com essa com essa e essa com essa. Se em todos esses casos os valores derem iguais, eu multiplicando cruzado, então todas essas frações são proporcionais. Então, ó, aqui dá quanto? 80 e 80. Então essas duas frações são proporcionais. Essa com essa. 4 vezes 32 dá 128. 8 vezes 16, 128. São proporcionais. Tem uma propriedade da matemática, se diz se essa é proporcional a essa e essa é proporcional a essa. Então, obrigatoriamente, essa é proporcional a essa, mas como eu não sei essa propriedade ainda, então vamos multiplicar cruzado de novo. 5 vezes 32, 160. 20 vezes 8, 160. Então, eu posso fazer dessas duas formas aqui. Mas, como são triângulos, a gente vai ver que tem uma característica principal em relação a um estudo maior em relação aos triângulos, que nós já vimos em séries anteriores, que eram os casos de congruência entre triângulos e retângulos. Então, se eu sei que dois triângulos são semelhantes, eu posso utilizar essa propriedade da razão dos seus lados serem semelhantes, serem proporcionais, para poder encontrar alguns valores desconhecidos. Então a gente vai relembrar os casos de semelhança e depois vamos fazer alguns exemplos para encontrar alguns valores desconhecidos utilizando eles. Em relação aos casos de semelhança de triângulos, vamos relembrar esses três casos que são principais. E o que acontece? Se os triângulos obedecerem a algum desses casos, eu não preciso fazer cálculo nenhum para saber se eles são semelhantes. E sabendo que eles são semelhantes, eu já sei que a razão dos seus lados correspondentes são diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Primeiro caso, para a gente relembrar, ângulo, ângulo. Eu acho que no ano passado a gente viu que era ângulo, ângulo e ângulo. Mas não precisa ser os três ângulos. Porque se dois ângulos forem iguais, o outro é igual. Agora, por que isso acontece? Se eu tiver aqui um triângulo, e eu tenho aqui um ângulo de 60 e o outro de 70. E eu tenho um ângulo aqui um pouco maior. Aqui um ângulo de 70, aqui um ângulo de 60. Se vocês verem qualquer triângulo dessa forma,
que possui dois ângulos iguais, pronto, eles já são correspondentes. Você não precisa fazer correspondentes, não. Eles já são semelhantes. Então, vocês não precisam fazer mais nada. Então, eles são semelhantes por qual caso? Ângulo, ângulo. Mas, professor, mas eu estudei que era ângulo, ângulo e ângulo. Veja só, se esse é 60 e esse é 70, a soma dos dois é quanto? 130. Então, eu sei que esse ângulo aqui de cima vale quanto? 50. Nessa outra figura, eu tenho que aqui é 60 e aqui é 70. Aqui, lembrando que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Nesse outro triângulo aqui, eu tenho 60 e 70, então aqui é 50. Isso vai ajudar para responder alguma coisa? Vai. A gente vai ver principalmente no exemplo que a gente vai ver aqui. Se eu sei que dois ângulos são iguais, o outro é igual, então eles são semelhantes, então a razão dos seus lados correspondentes são iguais, então eu posso fazer muita coisa. Quando a gente estudou, a gente só pedia para classificar. Classifique os triângulos, se eles são semelhantes e qual o caso. Agora a gente vai utilizar as propriedades de semelhança deles. Outro caso, lado, ângulo e lado. Se acontecer isso, eles são proporcionais. Um exemplo, vou colocar um exemplo bem fácil com um ângulo reto. Se eu tenho aqui o ângulo reto, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Se eu pegar outro triângulo retângulo, vamos supor que esse triângulo seja um pouco maior. 8 e 10. Eles vão ser sempre semelhantes. Agora, por que isso ocorre? Porque esse ângulo aqui, ele vai definir o tamanho dessa abertura. E essa abertura vai ser proporcional ao tamanho dos lados, independente de qual número eu coloque. Se tiver esses dois lados aqui forem correspondentes, olha que esse é o dobro desse e esse é o dobro desse, então eu sei que a razão deles são proporcionais. E eu tenho esse ângulo aqui no meio, que são iguais, então eles são semelhantes. Se aqui viesse um valor tipo 3, aqui 7, aqui 4, aqui 2, essa razão não sendo igual, então eles não são semelhantes. Eles só são semelhantes se a razão desses lados forem proporcionais e esse ângulo aqui for igual. Se acontecer isso, então eles são semelhantes, sem mesmo eu precisar saber o valor desse outro lado. Então aqui, só para confirmar, veja só, ia ficar 5 sobre 10 igual a 4 sobre 8. Se eu multiplicar cruzado, vai dar 40 igual a 40. Então a razão dos seus lados são proporcionais. Esse ângulo aqui entre eles são iguais, então esses triângulos são semelhantes. Se esses dois aqui forem proporcionais e esses ângulos forem diferentes, aí não é semelhante, porque já não está obedecendo esse caso. E o caso mais fácil é o lado, lado, lado. Se eu tenho os três lados de um triângulo qualquer, vou colocar valores simples, 3, 5, 3, 4, 5, e eu tenho outro, vamos supor, 6, 8 e 10, se seus lados correspondentes forem proporcionais, então eles serão semelhantes. Porque olha, a razão desse para esse, a gente pode observar que é o dobro, esse para esse é o dobro, esse para esse é o dobro, então eles são semelhantes. Esse caso aqui é o mais simples para a gente poder ver.
e é quase o menos utilizado. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: poder identificar esses casos nos problemas. Porque quando eu consigo identificar esses casos nos problemas, e a gente lembrar que a razão dos seus respectivos dados são diretamente proporcionais, isso vai responder muita coisa. Veja nesse exemplo aqui. Esse exemplo, ele está na página 59 do livro de vocês. Eu tenho essa figura aqui, um triângulo aqui maior, outro triângulo aqui, mas olha o que está escrito. Na figura temos DE, essas duas barrinhas aqui significam o quê? Paralelo. DE é paralelo a BC. Ou seja, esses dois lados aqui são paralelos. Se esses dois lados aqui são paralelos, lembrando lá um assunto do ano passado, quando a gente estudou retas paralelas cortadas por uma transversal, aí nós vimos o quê? Que esse ângulo daqui é correspondente a esse, então são iguais, e que esse ângulo aqui é correspondente a esse, que são iguais. Então, se eu separar esses dois triângulos, ficaria um triângulozinho menor, eu vou colocar um tracinho aqui e dois aqui, porque eu não sei qual a medida deles. Eu sei que aqui é esse, aqui 2. E eu tenho outro triângulo maior. Olha que eu não estou separando as duas figuras. Eu estou fazendo o quê? Eu estou retirando esses valores daqui e estou desenhando o triângulo inteiro todinho. É como se essa partezinha se encaixasse aqui. E olha, que esse ângulo aqui de cima é o mesmo para os dois. Então, eu já sei de uma coisa. Como esses dois ângulos são correspondentes a esses dois, são iguais, então eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, o que ocorre? A razão dos seus lados são diretamente proporcionais. Nesse triângulo pequeno, aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 32 e aqui eu tenho x. Nesse outro triângulo grandão, esse lado mede quanto? É isso tudo, ó. 8 mais 16, 24. Esse outro lado aqui mede quanto? Esse mais esse, então é x mais 12. E esse lado aqui de baixo mede y. Pronto. Agora é só aplicar a propriedade de semelhança de triângulos, que é a razão dos seus lados correspondentes são diretamente proporcionais. Então vamos fazer o que? Esse lado é correspondente a esse, olhe pelos ângulos, um tracinho, três tracinho, um tracinho, três tracinho, 16 sobre 24, é igual a esse sobre esse, 32 sobre y, que é igual a esse sobre esse, x sobre x mais 2. Veja só, naquele exemplo que a gente viu inicialmente, que tinha dois triângulos aqui, a gente viu que para saber se eles eram semelhantes, eu poderia juntar esse com esse e multiplicar cruzado, esse com esse multiplicar cruzado, esse com esse multiplicar cruzado, para poder resolver. Então o que acontece? Vamos ser um pouco inteligentes. Não vamos começar multiplicando esses dois. Por quê? Porque se eu multiplicar esses dois, vai aparecer duas variáveis. Aparecendo duas variáveis, vai ser mais complexo para resolver. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esses dois, 16 sobre 24 igual a 32 sobre y, porque eu multiplicando cruzado, eu já encontro o valor de y. Se vocês quiserem, já pode fazer direto, multiplicar cruzado aí, ou então você pode pegar essa fração e simplificar ela para diminuir os cálculos. Eu vou simplificar, mas vocês podem multiplicar cruzado. Eu estou com preguiça de fazer essa conta. 8, 8, aqui dá 2,
embaixo dá 3, igual a 32 sobre y. Multiplicando o cruzado, vai ficar 2y igual a 96. Y é igual a 96 sobre 2, então y é igual a 48. Pronto, encontrei o valor de y. Agora falta encontrar o quem? O valor de x. É como eu falei, eu não vou pegar esse com esse, eu vou juntar esse daqui com esse, para descobrir o valor de x. Então 16 sobre 24 é igual a x sobre x mais 12. Eu vou simplificar aqui, que já está simplificado, dá 2 terços. 2 terços é igual a x sobre x mais 12. E agora, de novo, multiplicar cruzado para poder resolver a equação. Dá 3x igual a 2x mais 12. 2 está positivo, passa negativo. A 12x igual a 12. Encontrei o valor de x, encontrei o valor de y. Então, pessoal, em relação a essa parte de semelhança, tem duas coisas que nós não podemos esquecer. Duas figuras são semelhantes quando os seus ângulos correspondentes são iguais e a razão dos seus lados correspondentes são diretamente proporcionais. Tem que obedecer esses dois casos. Não pode obedecer só um, tem que obedecer os dois. Quando se trata de triângulos, eu já sei alguns triângulos que são semelhantes pelos seguintes casos. Pelo caso do ângulo-ângulo, pelo caso do lado, ângulo-lado, e pelo caso do lado, lado. Quando eu já sei disso, eu já sei que eles são semelhantes, então eu posso aplicar isso em alguns problemas para poder resolver, como esse daqui. Esse eu só pude resolver por causa desse primeira minha propriedade aqui, do caso do ângulo e ângulo. E também porque eu tinha essa informação, que esses dois lados são paralelos. E eu tinha também informação anterior de retas paralelas cortadas por transversais. Então é por isso que às vezes matemática se torna um pouco complicado. Eu preciso saber de muitas definições anteriores. Mas com muito estudo, com muito empenho e dedicação, vocês conseguem aprender, conseguem assimilar o conteúdo e responder todas as atividades. Vocês vão ver que as atividades não são tão difíceis, não são tão complexas, mas elas são parecidas com essa. E vai precisar que vocês saibam da definição de figuras semelhantes. Sai da frente um pouquinho, só para, se vocês quiserem copiar, dê pausa aí. Pronto. Tirou a pausa, agora aqui está me vendo de novo. Então esse é o conteúdo da primeira unidade do segundo bimestre para vocês. Um conteúdo curto, mas complexo. Peço a vocês que vejam o vídeo, vejam o livro, as atividades do livro, façam as atividades dos livros e durante a semana a gente vai tirar dúvida das atividades pelo Google Meet, que nós temos 2 aulas na semana, somente para isso, né? Então o vídeo vai ajudar para tentar concretizar um pouco mais esse conteúdo com vocês. Então, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e até a próxima aula. E espero que a gente volte em breve, porque essa pandemia veio para causar muitos danos, não só de saúde física, como saúde mental também. Já estou ficando aqui meio louco, querendo sair de casa, querendo ver o povo, querendo abraçar o povo, mas não dá. Devemos ficar em casa, estudar em casa. Não parem de estudar, porque existe um mundo após a pandemia. E esse mundo será feito por vocês. Então, até mais. Até breve. Tchau.